amigo internauta, este é o Super FC pelo Mundo, de volta após as férias do menino que está aqui ao meu lado, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então é isso mesmo, amigo internauta. Começando pela Inglaterra, FA Cup, na sua tela, quarta fase, o replay da quarta fase, o Fulham saiu, o Pazini, para o Sheffield United e o Nottingham Forest passou por Preston North End. Que várzea, Pazini, vai lá rapidinho. Pois é, o Fulham conseguiu essa façanha, né? O Sheffield United está na terceira divisão, é o penúltimo colocado da terceira divisão. Isso aí, e o Fulham foi eliminado no último minuto da prorrogação, aos 120 beleza. minutos de jogo. A fase no Fulham não está nada boa, é o quinto jogo sem vitória, a terceira derrota seguida para a equipe londrina. Mas apesar de tudo isso, o time que é lanterna na Premier League dá um pouco de esperança aos seus torcedores graças ao mercado. O Fulham tem alguns bons jogadores no elenco ainda, perdeu o Berbatov para o Mônaco, foi substituir o Falcão Garcia, mas contratou o Mitroglou, atacante que estava muito bem no Olympiacos, uma das surpresas da UEFA Champions League, custou 15 milhões de euros aos cofres do Fulham, 4 anos e meio de contrato. É muito bom jogador, um baita reforço para o Fulham, que também contratou o Holtby, meio alemão que estava no Tottenham, e o Kivic, um volante que estava no Stuttgart. São 3 boas contratações para o Fulham ganhar corpo aí para o resto da temporada. Não é time para cair para a segunda divisão, nem para fazer esse vexame que fez na FA Cup. Quanto ao Nottingham Forest, bicampeão europeu, campeão do campeonato inglês, já também é um time muito tradicional que avança a próxima fase. É isso mesmo, fique ligado, amigo internauta. No meio aí o Pazini vai soltando uns mercadão da bola assim, né? Atualizar tudo pro amigo internauta. Isso mesmo, exatamente. E agora, quinta fase, na sua tela, dias 15, 16 e 17, na sua tela. Vamos começando com dia 15, Sunderland e Southampton, Cardiff e Wigan, Sheffield e Charlton, Manchester City e Chelsea. No dia 16 teremos Everton e Swansea, Sheffield United e Nottingham Forest e o grande jogo Arsenal e Liverpool, também além de City e Chelsea, claro. E dia 17, para fechar, Brighton e Hull City. Pazini embolando aí Cardiff e Wigan e o Sheffield e o Charlton. Vai lá. Pois é, a partida entre Cardiff e Wigan, a gente vê aí o favoritismo do Cardiff City, time da primeira divisão, é o favorito no confronto, tem alguns jogadores interessantes, e no outro duelo, Sheffield Wednesday, rival do Sheffield United, tem uma equipe tradicional no futebol inglês, o Charlton é um time um pouquinho menos tradicional, um confronto equilibrado, acho que por jogar em casa o Sheffield é favorito. Agora já emenda City e Chelsea. Nessa temporada, o Chelsea levou a melhor, 1-0 ali, com o Mourinho sendo ovacionado lá na Inglaterra, infelizmente. O jogo desta última segunda do campeonato inglês, né? Um jogo muito bom lá no Etihad Stadium. O Chelsea tirou a invencibilidade do Manchester City em casa pela Premier League. E com isso dá pra gente notar que não é um favoritismo tão grande assim da equipe do Manchester City atuando em casa pela FA Cup. É um jogo muito equilibrado, grande jogo da quinta fase da FA Cup, partida que não dá para apontar um favorito, são dois dos melhores times da Inglaterra e da Europa na atualidade. Aí no dia 16 teremos Everton e Swansea, já emenda o mercador e vai lá. Um jogo bem interessante, né? O Everton conseguiu contratar alguns bons jogadores nessa janela, o principal deles, o Aiden Negid, que estava no Spartak Moscou, meio irlandês que se destacou muito pelo Celtic, atuando no futebol escocês, é bom de bola, chega para compor o já bom meio-campo do Everton. O Everton é favorito, na minha opinião. O Swansea tem uma boa equipe, vem bem, eliminou o Manchester United na fase anterior, mas o Everton é favorito. Joga em casa e tem um time superior ao Swansea também. Antes de falar do ótimo jogo Arsenal e Liverpool, fala um pouquinho, rapidamente, sobre Sheffield United e o Nottingham Forest. O Nottingham Forest, que é o mais tradicional desse confronto, né? Bicampeão de Champions League, campeão inglês, mas o Sheffield joga em casa, né? Vejo um jogo aí equilibrado. O Nottingham está bem na segunda divisão, brigando para voltar à elite do futebol inglês, inclusive, mas é um confronto parelho. O Sheffield já provocou surpresa em cima do Fulham, fora de casa, pode conseguir eliminar o Nottingham Forest também. Agora sim que começa a derrocada do Arsenal, Arsenal e Liverpool, pro Josias já começar a chorar. Vai lá, Pazini. É um jogão, né? E pode ser uma revanche, né? Neste fim de semana, as duas equipes se enfrentam pelo campeonato inglês, na casa do Liverpool, o Anfield Road, e aí tem esse jogo pela FA Cup na quinta fase. É um jogaço.
Não tem favorito também, o Liverpool vem com o time muito bem ao longo da temporada, o Sturridge e o Suárez, que fazem uma dupla fenomenal no ataque, e o Arsenal, líder do campeonato inglês, Josias Pereira soltando foguetes na redação, né? Na nossa volta ele completamente fora de controle. O Arsenal tem um time muito forte realmente, né? O meio-campo vem jogando muito bem, e o Giroud, quem diria, marcando seus gols no ataque. É um confronto bem equilibrado, muito bom também. É isso mesmo, não adianta nada eu falar aqui dentro que o Josias, por enquanto, tá levando a melhor para fechar a Inglaterra com esse jogo horroroso de Brighton e Hull City. Horroroso mesmo, né, Pazinho? É horroroso, a tendência, né? pelo menos. A tendência é ser um jogo fraco, né? São duas equipes com qualidade técnica abaixo. O Hull City tem até bons jogadores no ataque, né? Contratou o Kevin Doyle, tem outros bons jogadores como o próprio Shane Long também. É favorito no confronto. E o outro jogo também, né? Temos a partida do Southampton contra o Sunderland. O Sunderland fez um bom mercado, contratou o Scoco, aquele jogador do News Old Boys que se destacou, a torcida do Atlético lembra bem dele, e que estava no Internacional sem muito clima. Foi para lá, o Sunderland tem um bom time, vem bem na temporada, se recuperou, estava na zona de rebaixamento da Premier League, agora já é o 14º colocado do campeonato inglês, e além disso vale destacar, né? Já eliminou Chelsea e Manchester United nessa temporada na Copa da Liga Inglesa. Faz a final contra o Manchester City. Então é um time que é para ficar de olho, é muito bom, tem bons jogadores. Inclusive o craque do mês da Premier League, o Adam Johnson, foi eleito jogador do mês de janeiro no campeonato inglês. Isso mesmo, esse jogo que é dia 15 de fevereiro, que o Pazini pescou, já que eu tinha pulado, né? Isso mesmo, Pazini. Então, fim na Inglaterra, vamos para a Espanha. Copa do Rei, jogos de ida e volta, os jogos de ida foi assim na sua tela. Vai lá, porque tivemos semifinais novamente. Real Madrid 3-0 contra o Atlético de Madrid. Barcelona 2-0 contra a Real Sociedad. Os jogos de volta serão dias 11 e 12 de fevereiro. Pazini, bem encaminhados os dois jogos, né? Principalmente do Real. Bem encaminhado. O Atlético de Madrid faz uma excelente temporada, é o líder do campeonato espanhol, mas 3-0 é muito difícil de reverter para cima do Real Madrid, né? E foi um jogo bem atípico. O Atlético de Madrid com uma atuação irreconhecível, muito mal em todos os setores do campo, a defesa, o meio-campo, o ataque. O Diego Costa poucas vezes recebeu a bola e quando recebeu também não ganhou as disputas com a zaga adversária, como é normal do Diego Costa. E no meio-campo o Arda Turan abaixo o Cook, irreconhecível, e o Diego, né, que foi contratado nessa janela de transferências junto ao Wolfsburg, volta ao time madrilenho, não fez um bom jogo também, ele que é uma excelente contratação para gabaritar ainda mais esse bom time do Atlético de Madrid. Do outro lado, o Real Madrid passeou para cima do Atlético. Di Maria, que foi titular, o Bale não pôde atuar por contusão, jogou bola demais, deu 2 assistências, marcou gol. O Jessé Rodrigues, garoto que a gente vem comentando algumas vezes, também foi muito bem, marcou gol mais uma vez. Garoto, né? E tá só crescendo, né? E é atípico, né? Porque não acontece muito isso com garotos da base do Real Madrid, né? O último grande exemplo é o Casillas, o Jessé Rodrigues quebrando essa escrita, principalmente nos nomes na frente, né? O Real, historicamente, contrata jogadores do meio para frente ao invés de formar. Jessé Rodrigues quebrando aí essa escrita, jogando muito bem, sendo inclusive titular no elenco de estrelas do Real Madrid. O Modric também fez uma boa partida, o Xabi Alonso, enfim, foi um passeio do Real Madrid que mereceu a vitória. O destaque também é para 2 gols meio traíras, né? A bola desviando no meio do caminho e atrapalhando o Courtois, teve esse lado também. Nada deu certo para o Atlético de Madrid. O Barcelona, apesar de não estar muito bem, a gente estava até falando um pouco antes aqui, perigoso esse confronto com o Manchester City pela Champions League, já está atropelando aqui um pouco, mas pelo menos venceu 2-0, também bem encaminhado, né, Pazinho? É uma vitória tranquila, né? O Barcelona não teve aquela atuação que a gente está acostumado a ver do Barcelona, mas foi um jogo sem sustos. O goleiro do Barça só trabalhou 2 vezes ao longo da partida. O Barcelona mereceu a vitória, só que o detalhe também com 2 gols sem serem de jogadas trabalhadas, né? Coisa que é normal no Barcelona. Um gol com o Busquets pegando sobra ali no escanteio e o outro gol muito bizarro, né? O zagueiro chutou, a bola bateu no goleiro e entrou num gol. Um gol muito tosco do Barcelona, um gol contra da Real Sociedad a favor do Barça. Mas o Barça encaminha bem a classificação. A Real Sociedad tem um bom time, está bem no Campeonato Espanhol, brigando por vaga na Champions League, mas não dá para imaginar a Real Sociedad fazendo 3-0 no Barcelona, né? Se o Barcelona fizer um gol, a Real tem que fazer 4. Então é praticamente certeza que o Barça passa a próxima fase. Passa a final contra o Real Madrid, no caso. Isso mesmo, exatamente. Então, acabamos aqui na Espanha, vamos para a Itália. Uma coisa super bizarra, a gente já te explica. Copa Itália, semifinal. A Copa Itália inteira foi em jogos únicos. A final também será em jogo único, mas a semifinal não. Por quê? Sem explicação. Resultado na sua tela do primeiro jogo
da semifinal, tivemos vitória da Udinese por 2-1 contra a Fiorentina e a Roma meteu 3-2, jogos de volta também 11 e 12 de fevereiro. Pazini queria ver demais a Udinese na final, mas 2-1, será que dá para aguentar? Pois é, né? A Udinese é um time muito forte em casa, fora de seus domínios nem tanto, né? Conseguiu essa vitória na base da superação também, principalmente pela força em casa. Abriu o marcador com o Di Natale, tomou o empate. No finalzinho do jogo, o Muriel, bom atacante colombiano, um dos destaques dessa nova geração da Colômbia, marcou o gol da vitória. Num jogo dominado pela Fiorentina. A Fiorentina teve mais posse de bola e finalizou 12 vezes. A Udinese só finalizou 4, marcou 2 gols. Foi muito mais eficiente. Só que a Fiorentina tem um time melhor e decide em casa. Para mim é mais provável um avanço da Fiorentina à final do que um avanço da Udinese. Mas não dá para descartar, não. É um time bom da Udinese e muito forte também. Dá para fazer bem o papel defensivo contra-ataque contra a Fiorentina. Agora a Roma venceu, mas ainda dá para acreditar no Napoli? Ainda posso continuar minha torcida, Pazinho? Pode continuar sua torcida contra a Roma, sim. O Napoli decide em casa, no São Paulo. É muito forte o Napoli dentro de sua casa. E precisa de um gol, né? Fez 2 fora de casa, então tem grande chance de avançar. Fora que é um time que bate de frente com a Roma, na minha opinião. Apesar de estar atrás no campeonato italiano, é mais time do que a Roma também. Esse jogo foi bem interessante, né? A Roma mereceu a vitória, foi superior ao longo de toda a partida, criando mais chances, só que teve ele de novo, Gervinho definindo, Gervinho rei de Roma assim, nessa temporada, né? Quem diria? Jogando muita bola. Ele marcou os 2 gols da Roma, o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo, no jogo muito emocionante. A Roma teve bola na trave, o Laiç jogou muito bem e teve um golaço do Strootman também, acertando a gaveta num chute de 40 metros ao gol. Uma partida muito boa, o Napoli não atua abaixo do que pode, mas consegue 2 gols fora de casa, o que é muito importante, está vivo na briga contra a Roma ainda. Exatamente, então saímos dessa bizarrice da Itália, vamos para a França, PSG e Lyon na final, mas agora a gente fala da semifinal, porque resultados na sua tela, vitória, como eu falei, do PSG, 2-1 contra o Nantes, e o Lyon, histórico Lyon, que não anda muito bem das pernas, ganhou de 2-1 do Troyer. Pazini, fala um pouquinho sobre o PSG, acho que já pode emendar o Lyon também, né? Vai lá. O Lyon conseguiu uma classificação com um pouco de suor, mas sem se arriscar muito. Hoje, Lacazette e Gomis, os 2 grandes destaques do time. Lyon está na final da Copa da Liga da França, da qual é o maior vice-campeão. Tem 3 vices, é o maior vice da história da Copa da Liga da França. Tem um título apenas. O adversário do Lyon na final é o PSG. PSG que é um dos maiores campeões da Copa da Liga da França, com 3 conquistas, e contou com Ibrahimovic, sendo o nome do time na semifinal. Marcou os 2 gols da vitória do PSG, o gol da vitória anotado inclusive aos 45 minutos do segundo tempo. E o detalhe é para o golaço dele, né? O primeiro gol do Ibrahimovic, muito bonito. Parece que o repertório dele é infinito para marcar gols bonitos, né? O goleiro, aquele lance estilo Pelé na Copa de 70 contra o Uruguai, que ele pega o rebote do goleiro direto. O Ibrahimovic fez aquilo, mas de cobertura, e acertou. Um gol sensacional do Ibra. E o destaque também para o Lucas. Voltou a jogar muito bem pelo PSG, na ausência do Cavani sendo titular. Deu as 2 assistências do jogo e segue atuando muito bem. Deu a assistência para o segundo gol do Ibra, na verdade, e segue atuando muito bem. Nos últimos jogos tem dado assistências várias vezes para o Ibrahimovic, para o Cavani também, até para o Lavezzi. O Lucas já serviu com passe para gol. E o detalhe para mudança tática. Sem o Cavani, o técnico do PSG optou por atuar com 3 volantes e não atuou com o Caballé, atuou com o Matuidi, com o Thiago Motta e com o Verratti com um pouco mais de liberdade. O Caballé, que é um novo reforço do PSG para a temporada, 25 milhões de euros, contrato até 2017. Bom jogador, seleção francesa, mas um pouco caro no elenco que já tem 3 bons volantes. Um pouco caro, né? O Pazini sempre sempre caro, amenizando. Um pouquinho caro. Um pouquinho. A final entre PSG e Lyon vai ser dia 18 de abril. E agora vamos para Copa Libertadores, primeira fase, aquela que dá a classificação para a fase de grupos, resultados e classificados na sua tela. O Pazinho vai falar já já. Primeiro jogo, Nacional 2-0 contra Oriente Petroleiro. Os uruguaios passaram. Santa Fé fez o básico 1-0 contra o Monarcas Morelia e passou para o grupo do Atlético. Botafogo com o Ali Show 4-0, Deportivo Quito. Atlético Paranaense num jogo histórico, emocionante, 2-1 contra o Sporting Cristal. Nos penais ganhou de 5-4.
Laú foi para o grupo do Cruzeiro ao ganhar do Guarani por 3-2 e finalmente Lanús 1-0 em cima do Caracas. Pazini começando com os uruguaios. Nacional já cantava a pedra aqui. Oriente Petroleiro não aguentou, 2-0. 2-0, reverteu a derrota no jogo de ida. Classificação esperada, né? O Nacional é mais time, tem mais camisa do que o Oriente Petroleiro, avança para o grupo da morte, né? Grêmio, News Old Boys, Atlético Nacional é o grupo mais forte da Libertadores. Vai ser difícil, né? O Nacional tem condições de passar, qualquer um dos 4 tem, mas é o grupo mais pesado. Promete muitos jogos bons essa fase da Libertadores. Exatamente. Agora, para você, atleticano, Pazini vai falar de Santa Fé e Morelia. Passou o Santa Fé, mas o Morelia também era um bom time, né, Pazini? O Morelia era um bom time, né? A gente comentou aqui naquele Super FC pelo Mundo Especial da Libertadores, 2 confrontos muito bons, avança no final das contas o Santa Fé, porque o Morelia não conseguiu marcar os gols que precisava no jogo de ida, né? Perdeu muitas chances no jogo de ida. Se tivesse marcado alguma das chances perdidas, teria conseguido o avanço. O Santa Fé fez bem com um gol fora de casa, foi o diferencial nesse duelo. O Santa Fé que tem uma boa equipe, foi semifinalista na última edição da Libertadores, um futebol ofensivo vistoso e uma torcida muito fanática. Em casa é muito forte o Independente Santa Fé. É o adversário mais forte do Atlético na fase de grupos da Libertadores. Para mim são os 2 favoritos a avançar, Nacional e acho que o Zamora principalmente não fazem frente aos outros 2 times. O Botafogo, Pazini, o Alisson, voltando, o Alisson, para quem não lembra do Cruzeiro, artilheiro da Copa Libertadores passada não, né? De 2011, desculpa. Artilheiro com 7 gols naquela edição, já marcou 3, amigo. Isso mesmo, 3 gols do 4-0 do Botafogo, um passeio, já era esperado. O outro time só joga, o Deportivo que só joga na altitude, né, Pazini? 4-0 facinho. Foi bem isso mesmo, né? Foi um passeio do Botafogo no segundo tempo. O primeiro tempo, o time nervoso, não estava dando muito certo o jogo do Botafogo, o Deportivo que estava marcando bem. No segundo tempo, com uma mudança tática, o Botafogo melhorou. Saiu o El Tanque Ferreira, o Botafogo estava muito lento com o atacante argentino e entrou o Elias. O Botafogo ganhou mais mobilidade na frente, jogou um futebol mais solto, cresceu de produção, foi mais parecido com o Botafogo do ano passado e aí surgiram os 3 gols, né? No primeiro tempo, o placar terminou em 1-0 com um gol achado do Botafogo. A bola sobrou para o Alisson dentro da área. Foi uma vitória merecida, justíssima do Botafogo, principalmente por esse bom segundo tempo. Só que é aquilo que já comentamos no especial da Libertadores, né? É um time que a gente não sabe onde pode chegar ainda. Tem condições de avançar a próxima fase, mas é uma chave difícil também, não dá para ter certeza do avanço do Botafogo. Agora, Pazini, pelo menos a gente estava conversando também antes do programa, 2-1 Atlético Paranaense, por enquanto, a partida mais emocionante, o duelo mais emocionante dessa Libertadores. Conta um pouco. Na primeira fase da Libertadores, a gente já teve um épico, né? Para lembrar o Atlético do ano passado, o Atlético Paranaense, conseguindo uma classificação heróica. O time fez um primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo, com a entrada do Fran Meri, daquele espanhol revelado pelo Barcelona, mas que acabou não dando certo, o time do Atlético Paranaense melhorou muito. Ele deu novo ritmo ao meio-campo da equipe, deu assistência para o gol do Manuel, o Atlético Paranaense abriu o marcador. Era o gol que classificava o Atlético. Só que na saída de bola, mesmo logo na sequência do gol do Furacão, o Sporting Cristal empatou com um gol irregular, o atacante estava impedido, e aí o Atlético Paranaense não conseguia achar o gol para levar a partida para os pênaltis. Foi achar aos 49 do segundo tempo, num pênalti, a bola ia entrando no gol, o jogador do Sporting Cristal colocou o braço ali marotamente, e aí no pênalti o Ederson com muita qualidade, tranquilidade, muita frieza mesmo, marcou um bonito gol, converteu bem a sua cobrança. Nas penalidades, o Atlético Paranaense começou bem com o próprio Ederson, só que depois a coisa desandou. O Atlético Paranaense perdeu 2 cobranças e dependia de marcar o seu último pênalti e do Sporting Cristal perdeu os últimos 2. Aconteceu isso nas cobranças alternadas, depois de uma série combinada, o Atlético finalmente conseguiu a classificação heróica, histórico, muito bacana a classificação do Atlético, com tanta emoção assim já na primeira fase da Libertadores. É isso mesmo. E agora, torcedor celeste, Laú no grupo, que pode esperar do time chileno, Pazini? É um time muito bom, né? Joga um futebol ofensivo, bonito, lá a escola chilena desde os anos 90 para cá. Tem o Lorenzetti, aquele mesmo argentino que o Cruzeiro já tentou contratar várias vezes como grande destaque do time, né? É uma boa equipe, a Laú é o principal adversário do Cruzeiro nessa chave de grupos da Copa Libertadores da América. E para mim é o favorito, né? A Laú é a favorita para avançar ao lado do Cruzeiro a próxima fase. É uma fase acessível para o Cruzeiro, como já comentamos, e para a Laú também são muito superiores aos seus outros adversários nessa fase de grupos. Para fechar, Lanús e Caracas.
Vai lá. O Lanús fazendo o dever de casa bem também, né? Já tinha ganho o jogo de ida com 2 gols do Paulo Goltz, aquele que marcou gol na final da Sul-Americana contra a Ponte Preta, muito bom zagueiro. Venceu o jogo de volta também, tranquilo, era muito mais time do que o Caracas. Chega para avançar a fase final da Libertadores. Tem um time bom, o Lanús também. Isso mesmo, e antes de agradecer o Pazini, convido você, internauta, a novamente mandar perguntas, seja pelos comentários aqui embaixo do vídeo, pelas redes sociais, Facebook ou Twitter, não é isso mesmo, Pazini? Isso aí, a volta do Pazini responde. Exatamente, exatamente. Então, agradeço muito, Gabriel Pazini. Muito obrigado. Obrigado a você, Fernando, ao amigo internauta. Um recado ao Josias Pereira. Foi usar a camisa do Denver Broncos no programa do Super Bowl. Zicou o Jojo, né? Pé frio, como sempre, aprendeu na escola Sidão. E aí tá aí, né? O Seattle Seahawks campeão do Super Bowl, graças à zicada do Josias Pereira. Josias, seu Arsenal vai pro mesmo caminho, hein? Anota, anota. Muito obrigado, então, amigo internauta. Acabamos o Super FC pelo Mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.